Papo de Prateleira, seu espaço de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda, aqui na 10ª edição do evento patrocinado e promovido, na verdade, né, pela Associação das Indústrias de Tecnologia para Nutrição Vegetal. É a Absolo, fazendo a 10ª edição aqui do encontro famosíssimo e tradicionalíssimo no agro brasileiro. É o encontro Absolo Fórum e Exposição. E agora nós vamos falar um pouquinho, sabe o quê? Sobre o principal tema desse encontro aqui, sabe o que é? A saúde do solo, que é onde, afinal de contas, é jogada a semente que vai virar alimento, ou então diversos produtos que levam saúde, alimentação, levam também conforto para bilhões de pessoas no mundo. E nada melhor para aprender bastante sobre o assunto do que conversar com um doutor. Então eu estou aqui do lado de um doutor, um graduado em química, mas com um doutorado tanto em química como em agronomia. Eu estou falando aqui com o Giacomo Zanotto Neto, ele que é um homem que adora esse assunto, adora a química que existe no mundo. Rapaz, em primeiro lugar, é prazer recebê-lo aqui no Papo Prateleira, tá? Obrigado, Riba. É um prazer estar aqui com você. Um ícone aí, uma referência aí pro pessoal que acompanha das revendas, para chegar uma informação mais clara, mais sucinta de tudo que acontece aqui longe de quem está no campo, mas que estamos aqui por eles, né? Exatamente, eles estão lá trabalhando por eles e para a gente, né? Para a gente consumir todos esses produtos que fazem a gente viver cada vez melhor. Rapaz, fala uma coisa, por falar neles e que vocês estão primeiro, obrigado pelo elogio, hein, rapaz? Desse jeito eu vou ficar metido demais da conta. A gente tenta, a gente pode não fazer o melhor e direito, mas a gente tenta. Como é que o produtor rural, como é que a fazenda brasileira está cuidando do seu solo? Olha, a fazenda brasileira hoje, em alguns casos, até pela questão climática, o tempo, as janelas de produção, em alguns casos está acontecendo uma falha que é esquecer o básico, que é realmente fazer adubação básica, a correção do solo, correção do pH, a calagem. Isso é fundamental para a agricultura. Sem esse ponto, nós já começamos errado. Não adianta a gente depois vir com todas as tecnologias, todos os aprimoramentos, sejam de máquinas, de produto, se o básico não for bem feito. O agricultor hoje ele está de olho no futuro, mas não pode deixar de fazer o básico. Sem o básico, sem esse fundamento, nós não avançamos. E aí o pessoal hoje tem essa consciência, está cuidando. Tem algumas áreas, às vezes, se perde um pouco, mas são casos esporádicos. Hoje o pessoal está fazendo um serviço muito bem feito dessa base e avançando para as novas tendências que nós temos agora, né? Por falar em novas tendências, aí deixa eu te cortar, mas até para te dar mais uma mão aí para responder isso, a gente tá, você falou em tendência que a gente está tendo uma grande mudança, que é o sentido da entrada de produto biológico e conjugado com os químicos, que fizeram o início da agricultura moderna, né? Os produtos químicos. Aqui tem agricultura, muita gente não esquece disso, que tem agricultura há milhares de anos, afinal de contas. Sim. O solo hoje... A combinação tá boa, tá direito, como é que tá? Tá acontecendo, tá avançando positiva. O solo hoje, a planta, a raiz, a boca da planta é a raiz. A gente nunca pode esquecer isso. A boca da planta é a raiz. O solo dá o alimento, é o substrato dela. Então nós temos que ter cuidado, conservar ele do ponto de vista físico, compactação, mecânica, qualidade de água. Do ponto de vista químico, equilíbrio dos nutrientes, equilíbrio do pH, e do ponto de vista biológico, do bioma ali, da ricobiota do solo. Hoje, quando a gente olha para o solo, tendo feito aquele básico bem feito, nós temos os cuidados mecânicos, que já tem as empresas mecânicas aí de implementos agrícolas fazendo isso muito bem. Estão preocupadas com isso, né? Preocupadas com esse cenário, muito bem. Nós temos empresas do setor químico, do setor biológico, preocupadas em melhoramentos em termos de qualidade de vida ali, micro-organismos que sejam benéficos para a planta. Isso é tema de vários simpósios, encontros. Muita pesquisa, muito trabalho de campo e de laboratório, né? Muita pesquisa, muito trabalho de campo. E a parte química, que não só a química da defesa, porque a parte química ela se subdivide em defesa, né, em controle de nematóide, por exemplo, aí você usa químicos de defesa, são os agroquímicos, e a parte nutricional, que é a química de nutrição, a química de avanço fisiológico, e aí nós entramos na parte muito do carbono, que é muito benéfico para qualquer tipo de cultura e planta nesse momento. São ativos orgânicos. Exemplo, sem falar de nenhuma, falando de categoria de produto. Perfeito. Substâncias úmicas e fúvicas, hidrolisados proteicos, aminoácidos, extratos das diversas algas. Nós temos uma série de produtos dessa linha química que eles atendem uma demanda
de condição de sanidade positiva para o solo e para a planta, levando estímulos fisiológicos, nutrição e tudo que o agricultor precisa para a sua alta produtividade. Rapaz, fala uma coisa que é para o público urbano, é para o público que não é do agro, mas eu acho que pode ter muita gente do agro também, falando em revenda, distribuição, que talvez não sabe explicar bem isso. Sempre que um público urbano ouve a palavra químico, ele associa como sendo uma coisa problemática, como seja uma coisa de contaminação, como sendo uma coisa que foi sintetizada, foi fabricada pelo homem, não é natural, não é biológico. Qual a definição que o químico, doutor em química, para um cara em casa entender o que é química e por que não é uma coisa necessariamente ruim? Olha, isso é do ensino médio. O que é, chama-se química orgânica. É tudo daqui. Tinha orgânica e inorgânica, né? Qual que é a diferença? Química orgânica que tem o carbono. Então, se tiver carbono... Vou falar no bichinho de novo, né? Se tem carbono, é química orgânica. Usou-se corriqueiramente o mundo a falar de orgânico que tem uma origem mais natural e não sofre um processo industrial. Mas, dentro disso, o pessoal às vezes confunde o setor do agrodefensivo, que são coisas que é para combater pragas, doenças... Pesticida, veneno agrícola... com o químico da nutrição, com a nutrição, com o estímulo de fisiologia. É a mesma coisa hoje que as pessoas misturarem o creme hidratante que ela usa para um benefício de beleza, o condicionador de cabelo, com o antibiótico que é para matar uma bactéria. É um remédio, né? Que é um remédio. Você tem vitaminas que são benéficas, que você não precisa de prescrição e tem remédios controlados. Na agricultura a mesma coisa, você tem classes de produtos que tendem um rigor maior, tem classes muito mais brandas. O pessoal fala de química, mas o tecido que você está usando tem química, os produtos que nós usamos para nos cuidar tem química, tudo... Processos dentro do nosso organismo, tem muitos processos químicos. Sim, exatamente. Boa parte dos alimentos, o alimento que chega à nossa mesa, ele tem um processo, um tratamento químico, com produtos que não são agressivos, porque senão não durava. Como é que ia depois do... Dá para alimentar 7 bilhões de pessoas. Né? O boi, como é que ia fazer o boi chegar do abatimento até a mesa se não tivesse um auxílio, mudando até de área? Então a química está presente. Na agricultura nós precisamos ter um coração um pouco mais brando, para separar o joio do trigo e entender o que realmente agride a natureza, às vezes é necessário para controlar uma praga, agride a natureza e tem que ser usado com um pouco mais de parcimônia e zelo, e um produto como um hidrolisado de próprio vegetal, de origem animal, um hidrolisado de proteico, uma fonte carbônica de aminoácido, que é uma fonte quase natural e totalmente positiva, benéfica, aumenta a produtividade de menor área, é bom para o meio ambiente, é bom para os seres humanos que a gente tem falta de alimento no mundo. Então, o povo precisa ter um pouco esse medo da palavra química e entender que do mesmo jeito quando a gente fala remédios, tem remédios que matam, são venenos que matam, Sim. Tem remédios bons. Tem remédio, você tomar um, vai curar da sua doença, você tomar 10, você pode se intoxicar, né? Exato. Quando as pessoas hoje que praticam esporte, o que elas fazem para ir para um treino? Pré-treino, pós-treino, suplemento alimentar. Não é remédio, não é veneno e complementa, as pessoas ficam mais saudáveis, tomando cálcio. A energia, força, potência. Exato, aminoácidos, aqueles proteínas, quem gosta de academia. O whey da vida. Os whey protein é uma fonte de aminoácidos. Aquilo é um químico e a pessoa está ingerindo aquilo. Uma coisa saudável, que é, né? E é saudável. E ele passou por um processo industrial. Então, desde que tenha empresas, eventos como esse sério, onde as pessoas produzem de maneira séria, dentro dos rigores da lei, entendendo o que é benéfico ou não, respeitando o país, a legislação, a química é uma das maiores aliadas das pessoas. Perfeito. Ainda um pouco nesse tema, ô Giacomo, fala uma coisa. A gente tem um cliente muito VIP aqui no nosso Papo Prateleira, que é a revenda. É quem faz a distribuição de insumos agrícolas e veterinários, leva o portfólio que é pesquisado e elaborado pela indústria
para o cliente final de todo mundo, que é o produtor rural, né? E existe um trabalho de assistência muito forte, feito por revendas, distribuidores e também as cooperativas, que têm lá os seus pacotes tecnológicos dos seus cooperados, né? Esse pessoal, essas equipes de revenda, de cooperativa e distribuição, está conseguindo transmitir bem essas novas mensagens desses novos produtos que entraram no mercado, principalmente os biológicos, para melhorar a condição do solo brasileiro? Estão a cada vez mais evoluindo. Esse é um público que tem um papel muito importante na cadeia, porque ele faz a ponte entre os fabricantes de tecnologia, de produto, pessoas como eu que desenvolvem, e o agricultor que tem o problema lá, final. Precisa resolver, né? Que precisa resolver, e ele precisa fazer o link, essa ponte. Então eu tenho um carinho muito grande pelos times da revenda, os vendedores especializados, porque eles precisam pegar uma linguagem que a gente vem aqui para um evento, para um congresso, como você falou, Não adianta levar para lá. faz um doutorado, estuda, e ele tem que traduzir a nossa linguagem, o que eu falo, eu até aprendo muito com eles, eu melhorei muito, traduzir para o agricultor, que é o homem da lida, o homem simples, e mostrar para esse pessoal quais são realmente os produtos bons, realmente o que está fazendo funcionar. O que procede, né? O que procede. E está tendo um efeito muito grande. O pessoal entendeu a importância da revenda e dos consultores da revenda no papel para que o que está acontecendo aqui chegue lá. Eles são a pedra fundamental, eles que fazem a tradução, a virada de chave. E está sendo bem feito, por isso que está acontecendo. Mas esse é um fenômeno um efeito que há um tempo atrás o técnico da revenda tinha uma certa margem. Até o perfil de quem era contratado era diferente, né? Sim. Tinha uma certa margem, estava à borda do... Mais para vendedor, né? Mais para vendedor. E hoje, ele não é um vendedor. Hoje ele tem que ser um apontador de soluções. Explica a tecnologia para o produtor, né? Exato, de uma maneira clara, concisa e que conecte. Ele é um conector. Hoje eu não chamo ele, na minha opinião, carinhosa. Manda lá. Ele é um conector. É uma bela palavra, gostei. Conexão. Ele é um conector. Ele faz o acesso do produtor às soluções e tecnologias e faz um acesso aos provedores disso, à pessoa que precisa, que é o agricultor. Então, para mim, hoje, o mais importante é esse meio, é esse conectivo. Sem esse conectivo, o trabalho que a gente fica aqui fica esquecido numa prateleira, a necessidade, sem esse conectivo, nós não estamos lá na propriedade dele. O produtor vai estar com angústia, sofrendo lá, não alcançando a produtividade. Algo que talvez já tenha uma solução, né? Para algo que, se tiver alguém que colocar e fizer a ponte, essa ligação entre, nossa, acontece. E o pessoal da revenda hoje é importante. A maioria das empresas que eu vejo, né, e aí eu sou um pesquisador, mas eu também trabalho numa empresa da iniciativa privada, mas aí eu posso falar, no geral, todas as empresas realmente elas estão com uma preocupação muito grande em capacitar, em fazer a informação chegar para esse conectivo. Eu não chamo nem de intermediário, não é um intermediário, ele é um conectivo, é uma ponte muito importante. Perfeito. Eu vou falar uma coisa, gente. O Giacomo era formado, um paulistano da Gema, já morou numa cidade que eu morei e adoro, sou apaixonado, porque inclusive minha filha foi morar lá agora para fazer faculdade, que é São Carlos, coisa linda, São Carlos do Pinhal, né? E ele falou assim, eu só dou entrevista para você se você deixar um espaço para eu falar um negócio, falar que eu sou fruto de bom investimento, de boas administrações públicas que ergueram universidades com muita competência. Esse é um moço aqui que é graduado em Química, tá? Fala um pouquinho da sua carreira acadêmica, agora virou carreira profissional também. Isso. E por que você é muito agradecido por ensino público de qualidade? Participar com uma pessoa como você é óbvio, é muito importante, é uma coisa importante, mas eu sou paulistano, descendente de italianos, uma família de classe média. Giacomo aqui então não é à toa, hein? Eu fiz Universidade Federal de São Carlos, o coração. Ali na beirinha da rodovia. Coração é o UFSCar, mas eu fiz meu mestrado em Química na USP, doutorado em Química na USP, e depois eu fiz uma parte do doutorado na Exalc e terminei no Instituto Federal Goiano, em Rio Verde, Goiás. Todas as universidades públicas, fui bolsista dos programas de pesquisa. Então, independente do tipo de política, dos cenários que mudam ou não, o Brasil é um país... Educação, né? O
Brasil é um país pujante, é um país de pessoas batalhadoras que vão para frente, e eu sou um dos frutos de uma tudo bem, a universidade... De uma atitude governamental, né? Positiva. Pública, né? Pública. As melhores universidades do nosso país são públicas, Todo lugar tem ponto para ser melhorado, claro. Todo. Mas eu sou fruto de uma universidade pública, meu conhecimento vem de uma contribuição da sociedade, mesmo trabalhando numa iniciativa privada, sempre que eu tiver a oportunidade de devolver de alguma maneira, um pouco que seja para a sociedade, eu quero estar presente. Se contem comigo, o que eu puder, porque isso é o que faz o país, o brasileiro, ser diferente de qualquer outro cidadão do mundo. É essa a diferença. Nós vamos para cima, nós vamos para frente. Mesmo na dificuldade, a gente vence. Ai, que maravilha. Por falar em conexão, que esse homem aqui falou com a gente, agora mais uma conexão. Além dele ter morado na cidade que a minha filha está fazendo faculdade, ele faz química, meu filho faz química na USP, onde ele fez o doutorado. Mais uma conexão entre a gente. Por que o químico Giacomo foi caminhando assim nesse sentido do agronegócio e de solo? Olha, o que acontece? Hoje, nos últimos 5 anos, isso mudou, mas a agricultura era uma área onde as áreas multidisciplinares não se falavam muito bem. Se você olhar a área médica, o médico conversa, você senta um médico, um farmacêutico, um químico, um especialista e desenvolve um fármaco. Você vai numa empresa de construção de carro, você tem engenheiro elétrico, mecânico, físico para construir carro, aerodinâmico. No cenário de 5, 6, 7 anos atrás das indústrias, você chegava, o gerente de produção de uma indústria de fertilizante, ele era agrônomo. Ele não era um engenheiro químico, um engenheiro de processo. O gerente de RH era um agrônomo. O pessoa de desenvolvimento químico era um agrônomo. E as cadeiras de agronomia, eles abrangem, mas a agronomia abrange 60 horas de química de bancada, química de laboratório. Não é uma cadeia com um cara que faz 5 anos. Quando eu entrei nesse mundo de desenvolvimento, acabei acontecendo, eu tive uma dificuldade de fazer essa conexão, de entender o que eu colocava dentro de uma fórmula e o que o agricultor queria, o que a planta precisava, porque quem entende do agricultor é o profissional, por exemplo, técnico da revenda. Quem entende da planta é um fisiologista, quem entende do manejo é um agrônomo. Então, essas áreas não eram tão comunicativas, não tinham essa sinergia tão grande. E aí eu me vi na necessidade de fazer um doutorado em agronomia, puxando para a fisiologia de planta, para tentar conectar, como você falou, a palavra-chave é a conexão, conectar um pouco melhor a química com o campo, no sentido do que a planta precisa. E aí foi por onde a minha história aconteceu. Então, gostou? Não, eu sou muito contente com a minha história e eu continuo escrevendo ela, lutando todo dia, escrevendo ela. Maravilha, é isso que eu ia te perguntar agora para a gente finalizar essa conversa. A paixão, qual é a grande paixão? O que você quer ainda alcançar na sua vida de profissional? O Giacomo, o que ele tem na cabeça? E vai ser muito feliz se conseguir alcançar isso. Olha, na verdade eu não tenho um objetivo único, porque não é uma corrida que você chega e termina. Eu vejo como vitórias todos os dias. Não importa o time que eu esteja, onde eu esteja. Quando eu vejo, por exemplo, um resultado agrícola, né? Uma safra, né? Uma safra, de uma safrinha, de uma grande cultura, de um HF, você entendeu? Quando eu vejo uma maior produtividade, quando eu vejo, nossa, manejamos melhor, os custos foram melhores, gerou mais emprego, o agricultor teve um resultado melhor, né? A própria cadeia produtiva, o vendedor, o lojista, a indústria, todo mundo... Cadeia complexa, né? Todo mundo ganhou nesse negócio. Eu fico feliz com a realização todo dia. Eu fico feliz quando nós avançamos um passo a mais, quando a gente aumenta uma vagem de soja a mais. Nós estamos muito longe, tem os programas de alta produtividade, mas a gente entrega... O poder mesmo está bem maior, né? Não, o potencial genético das plantas está muito longe de todas elas. Então, assim, eu vou ficar feliz quando a gente estiver encostando nisso, quando a gente estiver rodando, nós estamos rodando numa eficiência de agricultura, de planta, de sistema de 90%, 95%. Quando a gente estiver batendo isso, aí eu falo, não. Estou orientando um produtor que tira 400 sacas de soja por hectare. Nossa senhora, né?
É, 400, você, ó, hoje, se eu não me engano, produtivo, a variedade, a soja, ela é 300 e pouco, o milho eles têm capacidade máxima, digamos assim, mas existem até melhoramentos de genética, se olhando para isso, e por que não, talvez você ter, no futuro, bater plantas que façam 400, 500, e nós conseguirmos entregar isso, vencermos as dificuldades abióticas. E alimentar o mundo, né? E alimentar o mundo. Não só alimentar o mundo, porque hoje o alimento, hoje a soja, a cana, é o combustível verde. Não, sim, a energia é produto de saúde, de higiene, de conforto, né? Exatamente. Hoje a agricultura realmente ela move as pessoas e o mundo. Aí tá vendo, e move a vida desse moço aqui, do Giacomo, aqui ó, o Giacomo Zanotto Neto, ele que é químico de formação, mas doutor em agronomia, apaixonado pelo agronegócio, trabalha no agronegócio, tá? Dedica horas, muitas horas importantes da sua vida lá para a empresa onde ele está instalado, e é um apaixonado também por solo. Coisa boa é cuidar, ó o recado principal dele, vamos subir a escadona tecnológica, que tem coisa maravilhosa lá em cima, lá na ponta, mas não vamos esquecer da lição de casa. Obrigado pela participação aqui na entrevista do Papo Prateleira, tá? Eu agradeço, muito bom o trabalho, continue fazendo isso, como eu disse, principalmente, como você falou de não esquecer o básico, principalmente continuando valorizando esse conector importante que é o pessoal técnico, o pessoal que sabe ali entregar para o agricultor as ferramentas que nós estamos com todo carinho e com empenho e com a paixão fazendo para eles. Perfeito. É como eu gosto de falar para vocês, a Terra tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos que já existe e vai acabar daqui uns 4,8 milhões de anos mais ou menos que o Sol vai apagar, mas até lá nós temos que cuidar muito bem desse planetinha, né? Temos. E contem comigo. Esse é o Giacomo, o homem que veio, os descendentes lá da Itália, trouxe da Europa essa simpatia, esse sorriso para também mostrar que a gente precisa tirar um pouquinho da carranca do agronegócio. É gente nova, gente de formação que não tinha muito na agricultura brasileira, como ele frisou, e gente que tem o maior prazer em trabalhar nisso. Não há nada melhor do que isso, a gente trabalhar e levantar todo dia e ir para um lugar que a gente gosta de ir, de produzir, como ele mesmo diz, de obter vitórias que sejam cotidianas. Esse é o Papo de Prateleira nesse momento, nossa cobertura super especial aqui do Encontraço da Absolo aqui em Campinas. A gente volta com mais entrevista e mais informação sobre como é que esse pessoal trabalha em nome de um solo produtivo e sustentável. Até!